Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristina Zanella e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algumas impressões sobre o livro Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, que eu acabei de ler recentemente. Esse livro que Clarice publicou em 1943, quando tinha apenas 23 anos, e que tão logo foi publicado e rompeu uma onda de incompreensão, de choque em relação à sua escrita, que era bastante diferente do estilo literário da época. Esse livro eu li na versão da coleção da Folha, publicada em 2017, foi uma coleção intitulada Mulheres na Literatura. E não à toa, essa coleção trouxe como o primeiro dos seus livros, primeiro livro da coleção, justamente Perto do Coração Selvagem. Então, esse vídeo é para compartilhar algumas impressões em relação à dimensão subjetiva, pessoal, que o livro me provocou, me suscitou, mas também, e sobretudo talvez, destacar alguns elementos da escrita de Clarice que iluminam questões específicas do meu campo de estudo, que é a política e as relações internacionais. Então, algumas passagens de Clarice, algumas dinâmicas que Clarice vai descrevendo, vai revelando aqui, acabaram me suscitando reflexões sobre esse campo de estudo da política e das relações internacionais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma vida transpassando fronteiras. A vida de Clarice Lispector foi profundamente marcada por esse transpassar de fronteiras, pelo internacional. Ela nasceu em uma aldeia na Ucrânia e chegou ao Brasil com apenas 2 anos, fugindo com a família da perseguição aos judeus. A família portaram inicialmente em Maceió e depois Clarice se muda para o Recife. Clarice acaba naturalizando-se brasileira e é em Recife que ela encontra a literatura. É em Recife que ela começa a escrever e enviar, ainda criança, textos, contribuições para o jornal local. Mas as suas biografias e estudos da vida de Clarice dão conta de que outras crianças eram publicadas e ela não. E a razão por trás disso estaria no fato de que as crianças, em geral, enviavam textos sobre acontecimentos, fatos, anedotas, enquanto Clarice Lispector enviava, já criança, textos sobre sentimentos, sobre essa dimensão bem mais subjetiva do indivíduo. Então, desde o início a gente vê essa entrada difícil de Clarice na literatura, justamente por aquilo que ela apresentava de único. Mais tarde, Clarice se muda para o Rio de Janeiro, e ali começa a cursar Direito. Contam os registros de que ela dizia querer reformar penitenciárias. Ela terminou o curso e nunca exerceu o direito. Mas dessa convivência acadêmica resulta um casamento com um colega de faculdade que depois se tornaria diplomata. E essa situação levaria Clarice de volta ao mundo. Então, Clarice foi refugiada, foi migrante, viveu o mundo, né? Viveu com seu corpo no mundo a partir dessas experiências, mas também o viveu a partir dessa janela diplomática. Então, Clarice é uma figura em constante deslocamento. As obras que tratam da sua vida, que eu vou deixar uma listinha aqui embaixo de algumas referências na descrição do vídeo, comentam que ela não falava Yiddish, a língua da família, que no Brasil o seu R era carregado e com frequência essa dicção fazia com que ela fosse confundida com uma francesa. Então, essas questões de pertencimento e a complexidade da identidade, da formação do sujeito e sua identidade, vão dar forma à obra de Clarice e estão já absolutamente presentes em Perto do Coração Selvagem. Eu selecionei um trecho do livro, está na página 38, sobre como
essa dinâmica, essa sucessão de experiências que explica a forma e não a fotografia. Mas nada melhor do que citar Clarice para ilustrar essa ideia de que é a dinâmica, o movimento, a sucessão de eventos que explica o sujeito, que explica a identidade, que explica, e não a fotografia. Então, da página 38 do livro, então Joana compreendia subitamente que na sucessão encontrava-se o máximo de beleza, que o movimento explicava a forma. Era tão alto e puro gritar: o movimento explica a forma. E na sucessão também se encontrava a dor, porque o corpo era mais lento que o movimento de continuidade ininterrupta. Então, Clarice vai nos propor essa nova concepção do sujeito, essa concepção dinâmica do sujeito, né? Um sujeito que assume a sua forma a partir da constante mudança. Um sujeito sem estereotipos, rígido, mas um sujeito fluido, um sujeito que se aprende pelo movimento e não pela foto, pela dinâmica e não pela estática. Esse é um trecho, né? Especialmente essa frase, o movimento explica a forma, é uma frase de síntese dessa concepção de identidade que me marcou muito nessa obra Perto do Coração Selvagem de Clarice. E que faz a gente investigar sobre a nossa própria subjetividade ao lê-la, né? Então, esse é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar. Clarice como um sujeito absolutamente marcado pelo internacional, perpassada por fronteiras, uma vida perpassada por fronteiras, e alguém que propõe que a gente se compreenda, né, a partir da experiência de Joana nesse livro, como alguém possível de ser compreendido a partir do movimento e não de uma fotografia estática. Nas palavras de Clarice, o movimento explica a forma. E eu acredito que isso nos diga muito sobre a nossa vida, sobre a nossa constituição, enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, a nossa identidade, mas isso também pode dizer muito sobre a construção da identidade dos países, dos estados. Eu quero comentar um pouquinho mais sobre isso depois. O fascínio e o paradoxo da liberdade. O segundo elemento que eu gostaria de destacar em relação a essa obra diz respeito a essa relação dual de fascínio e medo causados pela liberdade de Joana. Então, nessa personagem Joana, protagonista, nós vemos uma vivacidade, uma liberdade que fascina e atrai, sobretudo os homens, mas que também os assusta e que também gera reações contraditórias com aquele desejo de liberdade que inicialmente os atraiu. A gente observa isso por uma relação em que, sobretudo em relação aos homens, esses homens se aproximam por desejo em relação à vibração, à vivacidade, à liberdade, à expansão de fronteiras, de vida que Joana oferece, mas que acabam recuando para um porto seguro de mulheres, de relações que desempenham papéis mais tradicionais, mais seguros, mais previsíveis nas suas vidas. Esse refúgio na segurança da previsão e da ordem, frente aos questionamentos e aos caminhos múltiplos que a liberdade de Joana abria, acabou me remetendo a uma dinâmica de determinados grupos, determinadas pessoas, especialmente nesse cenário de renovação de ideários autoritários que nós vivemos nos tempos correntes.
Então, tomando a liberdade de transportar essa dinâmica, né, dos personagens em relação a Joana, especialmente dos homens que se relacionaram com Joana, para o cenário global, a gente percebe também um paradoxo muito interessante. Pessoas e grupos que reivindicam a liberdade, que reivindicam esse ampliar de horizontes, mas que ao mesmo tempo se socorrem em líderes que desrespeitam as mais básicas regras democráticas e que agem com violência, que agem limitando a liberdade das pessoas ao invés de ampliá-las, numa relação de muita ambiguidade com aquela propalada liberdade que essas pessoas e esses grupos dizem estar à procura, estar em busca ou quererem defender. Então, me parece que existe nesses grupos um anseio por liberdade, mas ao mesmo tempo um temor muito profundo da responsabilidade que essa liberdade carrega e da potência que a liberdade carrega. Os personagens eram afastados de Joana justamente pela potência que aquela liberdade e ambiguidade que a própria liberdade parece carregar. Então, isso me remeteu a uma ambiguidade, a uma relação difícil também dessas pessoas e, para mim, não resolvida, dessas pessoas que dizem querer a liberdade política enquanto um valor da política na vida democrática, mas, ao mesmo tempo, se refugiam em seguir líderes autoritários que representam tudo menos ampliação de liberdades, que representam todos os tipos, na verdade, de cerceamento de liberdades. Então, mudando-se o que tiver que ser mudado, né? Mas essa relação de Joana com esses personagens que anseiam a sua liberdade, mas acabam se refugiando nas dimensões mais seguras, mais tradicionais, me remeteu a essa dinâmica que a gente tem visto no cenário global, em uma série de estados, de países, de grupos que dizem ansiar pela liberdade, dizem querer promover a liberdade, mas acabam se refugiando invariavelmente em líderes totalitários, em líderes que cerceiam liberdades, em líderes que não protegem os direitos básicos dos indivíduos que garantem a liberdade, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à integridade física, né, que justamente fazem o contrário disso, ameaçam o direito à vida e à integridade física. A impossibilidade dos rótulos. Outro elemento que o livro me suscitou a pensar a respeito, ele emerge da impossibilidade de se rotular a Joana, de se etiquetar, de se classificar ou descrever de uma forma unívoca. Então, Joana, essa protagonista do livro, Perto do Coração Selvagem, ela não vai caber. A gente chega ao final do livro sem conseguir colocá-la dentro de uma caixa de boa ou má, heroína, vilã. E essa resistência ao rótulo, né, oferecida por Joana, me remeteu muito ao poder que representa nomear e classificar alguém, ou algum estado, ou algum povo. Isso é particularmente visível nas relações internacionais. No campo das relações internacionais, nós temos visto com frequência rotulagens de estados como falidos, a nomenclatura de povos inteiros como terroristas. Alguns povos são vistos sempre como os agressores, a despeito de muitas vezes não estarem iniciando as guerras, sobretudo as correntes. E outros são vistos inequivocamente como democráticos, embora sejam os maiores senhores atuais das guerras. Então existe muito poder em rotular, existe muito poder em etiquetar, em reduzir a algo único, em eliminar a ambiguidade e a complexidade de um sujeito. A Joana, ela se mostra completamente impossível de ser etiquetada, e ela me lembra muito de como, apesar de serem frequentemente rotulados como falidos, terroristas, agressores, não democráticos, os povos do sul global, os atores do sul global, os estados do sul global especialmente, travam nas relações internacionais uma luta constante para não serem rotulados.
para não serem reduzidos a uma classificação simplista, uma nomenclatura simplista, que ignoram justamente a complexidade das suas memórias, dos seus traumas, das suas histórias complexas. Memórias, traumas e histórias complexas que definem, pela sucessão de eventos, uma identidade desses povos, que é igualmente traumática, ambígua, complexa, e que não se reduz a uma fotografia, como muitas vezes algumas descrições e algumas nomenclaturas que nós encontramos nas relações internacionais querem fazer crer. Isso se relaciona justamente com aquela dimensão de definição de identidade anterior que eu comentava em alguns momentos atrás. Então essa é uma dimensão, a impossibilidade de rotular Joana me remete à impossibilidade de rotularmos sobretudo os atores do Sul Global, embora eles sejam aqueles com maior frequência rotulados nas relações internacionais. A epifania a partir das pequenas coisas. Por fim, um último elemento que eu gostaria de destacar desse livro de Clarice Lispector, especialmente ligado a esse universo da política, das relações internacionais, diz respeito a essa constante nas obras de Clarice que fazem revelar um macro a partir de um micro. Para Clarice, um detalhe do cotidiano desperta toda uma epifania. E isso me faz lembrar que nas relações internacionais, se nós soubermos ver um detalhe, a inscrição de um produto, por exemplo, com Made in China, ou um hábito cultural, a presença de um artefato em determinado lugar, como um museu, revela estruturas econômicas, estruturas políticas, dinâmicas globais, mas para isso é preciso ver. Eu queria ler um trecho, bem no início da obra de Clarice, Perto do Coração Selvagem, justamente que mostra esse despertar de todo um mundo a partir de um detalhe. Então, nas palavras de Clarice: houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio. Branco. Mas, de repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo começou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo cheias de pressa como uma chaleira a ferver. Só faltava o tim-lém do relógio que enfeitava tanto. Fechou os olhos, fingiu escutá-lo e, ao som da música inexistente e retimada, ergueu-se na ponta dos pés. Deu 3 passos de dança bem leves, alados. A partir de um detalhe, um mundo inteiro se desenrola, um mundo inteiro vive. Eu acredito que se nós soubermos enxergar, e cada vez menos a gente percebe que a gente consegue enxergar o mundo nos detalhes, muitas relações, muitas dinâmicas de poder podem se revelar. Eu penso, por exemplo, numa viagem a um museu europeu, nós vemos um objeto de uma comunidade indígena dentro desse museu. Ali ele não é apenas um artefato, um objeto. Se nós olharmos aquele objeto naquele espaço exibido de tal forma, nós vemos uma história por trás daquele objeto que conta de séculos de povos em movimento, de violências, de genocídios, de armas, de colonialismo, de dominação. Mas para enxergar o mundo e para enxergar a dinâmica a partir do pequeno, do micro, é preciso saber olhar. É preciso essa sensibilidade que talvez ferramentas como a literatura possam nos dar. E daí a importância de ler,
de ler não apenas textos técnicos, mas da leitura, da literatura em geral, para todos os campos do conhecimento, e em especial naquele que me interessa aqui, para quem é interessado em política, em relações internacionais, em economia, em direito. Um mundo vasto e sem síntese possível. Que me suscitaram a leitura desse livro, Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, romance de estreia da Clarice Lispector. E a partir desse lugar que eu ocupo no mundo, né, de quem tenta entender o poder, as relações internacionais, a leitura de Clarice ela me ajudou muito, me ajuda a compreender o quanto do poder reside na subjetividade, no detalhe, o quanto a vida e o mundo são complexos e extremamente raros. Visitar essa obra de Clarice, ela ajuda a quebrar essa ideia e essa nossa percepção de um mundo muito fechado, cartesiano, com papéis duros, herméticos, monolíticos, rotulados, pré-estabelecidos, e ela deixa aberto um convite para que a gente entenda a complexidade e a ambiguidade nossa e do mundo. Afinal, como dizia a própria Clarice, a sua amiga e confidente Olga Borelli, como estão nos registros, o mundo me parece uma coisa vasta demais e sem uma síntese possível. Então fica o convite para a leitura de Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, e depois comenta aqui se essas dimensões e esses elementos também apareceram e também surgiram para você ao ler a obra, e também outros aspectos e outras dimensões que não foram comentados aqui, que você gostaria de compartilhar com a gente nesse espaço. Eu agradeço a atenção, um abraço e até o próximo vídeo desse canal.